começando o Artigo 5º, um programa que leva até você temas que estão na Constituição Federal, que fazem parte do dia a dia de todos nós, cidadãos brasileiros. No programa de hoje vamos falar sobre segredo de justiça. O artigo 5º determina que a lei só pode restringir a publicidade de atos processuais quando for essencial para a defesa da intimidade ou do interesse social. E para falar sobre o que pode acontecer nestes casos, nós temos dois convidados no estúdio do artigo 5º. Está aqui conosco o deputado Chico Leite, presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Ele também é professor de Direito Penal, está licenciado do cargo de Procurador de Justiça do Ministério Público do DF. Seja bem-vindo, deputado. Quem pode determinar segredo de justiça e quais são os casos mais comuns em que isso ocorre? Nós temos um princípio geral que diz que as investigações, quer dizer, no âmbito da polícia, quando o suspeito é objeto de investigações, é, em regra, sigiloso. E o processo, que segue o princípio acusatório, esse é público. Essa é a regra, por isso que a Constituição é que abre exceções. Quem pode determinar esse segredo de justiça? O juiz da causa. E pode determinar em que casos? Exatamente naqueles casos em que se tenha por fundamento a proteção da imagem, a proteção da intimidade, a proteção da honra das pessoas que possam ser ofendidas. Também está aqui conosco o advogado criminalista Kleber Lopes. Ele é pós-graduado em Direito Público pelo ICAT e professor de Processo Penal no UniCeub, na Escola Superior de Advocacia. Seja bem-vindo, doutor Kleber. Na prática, o que acontece quando um caso corre sob segredo de justiça? Nada pode ser revelado ou só determinados atos processuais? O inquérito policial, de regra, para o público em geral, ele tramita em sigilo. O processo criminal, uma vez deflagrado, há uma publicização do que acontece no processo. Mesmo nas hipóteses de sigilo decretado pelo juiz da causa, nada impede que o resultado dos atos processuais seja divulgado. Veja bem, a imprensa pode perfeitamente divulgar que na data de hoje haverá uma audiência no processo X, que tramita sob segredo de justiça, e serão ouvidas as testemunhas arroladas pelo Ministério Público ou as testemunhas arroladas pela defesa. Estas informações sobre o que vai acontecer no processo, elas nunca são sigilosas. O processo é sigiloso, mas não é secreto. Ou seja, a sociedade pode perfeitamente tomar conhecimento do que vai acontecer no processo, dos atos processuais que serão praticados. O sigilo aí alcança apenas o próprio ato, ou seja, não se pode ter acesso à oitiva das testemunhas, não se pode ter acesso à sala de audiência, porque ali serão tratados assuntos ou serão dadas informações que podem, de algum modo, afetar a honra das pessoas, pode afetar a intimidade das pessoas que estão envolvidas, né? Então, o sigilo, sob essa perspectiva, tem essa finalidade de preservar estes valores, que também são valores constitucionais, são valores que integram a dignidade da pessoa humana, mas o resultado, o que está acontecendo no processo, pode perfeitamente ser divulgado. E algumas investigações chamam a atenção pela agressividade do crime ou pela fama do suspeito. Quanto maior o interesse da população, maior a pressão da mídia para noticiar detalhes do caso, que muitas vezes corre sob sigilo. Mas o que acontece quando esse segredo de justiça não é respeitado? Apesar de correr em sigilo, o caso Nardoni teve detalhes revelados pela mídia e foi acompanhado de perto pela população. O mesmo aconteceu no assassinato do cartunista Glauco Vilas Boas e do filho dele em São Paulo. E quando a história envolve alguém famoso, como o goleiro Bruno, acusado de matar a modelo Elisa Samúdio, o interesse é ainda maior. O grande problema é que a gente se depara com aquela aparente conflito de direitos constitucionais, o direito de informação das pessoas, mas também o direito daquela pessoa que é investigada de não ter revelado aqueles atos, uma vez que ele é uma pessoa meramente investigada. Então não há processo ainda e não há trânsito em julgado reconhecendo a sua responsabilidade criminal. A mídia pressiona em busca de notícias e muitas vezes consegue dados confidenciais. Mas se por um lado informa a população, por outro pode atrapalhar a investigação. O delegado federal explica que quando há segredo de justiça, o número de pessoas com acesso ao caso é limitado para evitar vazamentos. Quem passa informações sigilosas pode ser penalizado.
Ele poderá sofrer responsabilização nas 3 esferas: esfera administrativa, responsabilização funcional, sofrer um processo administrativo disciplinar, que pode conduzir até a sua pena de demissão. Também poderá sofrer responsabilização civil em regresso, porque o Estado vai ser responsabilizado, possivelmente, e uma vez responsabilizado o Estado, ele voltará em direito de regresso contra o servidor. E também a responsabilização criminal. Então nós temos pelo menos aí quase uma meia dúzia de crimes que envolvem violação de sigilo funcional. Deputado, quando acontece um vazamento de informações, é aberta alguma investigação interna? É fácil descobrir ou é difícil punir os culpados? Olha, a lei prevê que é necessário investigar. No plano dos parlamentares, digamos, no plano dos agentes políticos, há evidentemente a previsão no Código de Ética da quebra do decoro e, por isso, da possibilidade que vai de advertência até a possibilidade de cassação do mandato. Essas são as consequências jurídicas, não é? Bom, é possível impedir a divulgação desses dados? Ora, esses dados passam reservadamente por todos os envolvidos diretamente no processo que se responsabilizam. Promotor, juiz, o advogado da causa, agora com a súmula vinculante 14, especificamente o defensor, e nas hipóteses de diligência já registradas em autos, e pelos funcionários da Justiça. Né? É possível impedir? Não. Não. Seria como dizer, é possível impedir o crime. Não é possível. Agora, é possível hoje, com todos os meios tecnológicos de investigação, achar os responsáveis e puni-los de acordo com a lei. Porque o que nós temos aí, é preciso que o telespectador compreenda, e o que há na Carta Federal, o que há no direito em geral, na mediação do conflito de interesses, é um confronto de princípios. De um lado, a honra, a intimidade, o direito individual, o impedimento, a evitação da precipitação do julgamento de uma pessoa. Tá? De outro, o interesse da sociedade na paz. A sociedade quer que, proporcionalmente, dentro do tempo certo, para não parecer vendita ou não ser moroso demais, se dê a resposta à infração cometida, à paz social. Esse é o confronto de princípios que são resolvidos por todas essas leis e todas essas interpretações. Agora, doutor Kleber, como é que fica a defesa quando acontece vazamento de informações? Ajuda, atrapalha? Como é que fica para a defesa? Olha, de regra, o vazamento das informações, ele se dá sob a perspectiva de que o réu é culpado e a divulgação fortalece esse sentimento. Dificilmente, eu com 12 anos de advocacia criminal, dificilmente nós temos a imprensa patrocinando os interesses da defesa, vamos dizer assim. De regra, a imprensa trabalha sob a ótica de que aquela pessoa que está sendo investigada, que eventualmente foi presa ou que foi alvo de busca e apreensão, de regra a imprensa trabalha sob a ótica de que aquela pessoa é culpada. E dessa maneira a divulgação dificulta sobremaneira a defesa, porque a massificação dessa informação no sentido de que o investigado é culpado, isso acaba atingindo o próprio Poder Judiciário. O Poder Judiciário não é algo metafísico, não é algo que está isolado do nosso mundo diário. O Poder Judiciário é composto de homens e mulheres que vivem o dia a dia da sociedade, que se incomodam de certa maneira com a violência, se incomodam com esse desassossego da sociedade. Essas pessoas convivem com outras no seu dia a dia, sofrem essa pressão diariamente da esposa, dos filhos, dos amigos, né? Então, esse espalhamento da informação de que o meu cliente é culpado, de que o investigado é culpado, acaba prejudicando a defesa, eu não tenho dúvida disso. Ninguém discute que um caso que é divulgado na mídia, quando vai ser julgado, é um caso que tem muito mais dificuldade de resultado positivo para a defesa. E o que a defesa pode fazer no caso de ser prejudicado? Olha, eu digo que não há o que fazer, porque se não há circunstância legal para a decretação do sigilo, nós precisamos conviver com esta liberdade de informação.
E quando há o segredo de justiça, mesmo assim não é respeitado? Aí quando há o segredo de justiça, o que nós podemos fazer? Nós podemos buscar, por meio dos instrumentos jurídicos que estão à nossa disposição, buscar a identificação desse responsável, mas é como aquela história do travesseiro que tem as suas plumas lançadas ao vento. Quer dizer, isso acontecendo, ninguém mais consegue recuperar. Então, uma vez divulgada a informação, por mais que a defesa consiga obter a identificação dos culpados, e este advogado aqui que vos fala, de regra, não vai atrás dessas responsabilidades, porque eu não vou conseguir com isso restabelecer ou minimizar os efeitos daquilo que já foi divulgado. Então, eu costumo dizer para os clientes, olha, isso é o preço que pagamos para viver uma democracia. Nós temos conflitos de interesse, como o deputado Chico acaba de nos colocar, quer dizer, de um lado a intimidade, a honra, a dignidade da pessoa humana, o cliente, o investigado, e de outro lado o direito da sociedade de ser informada, de receber a informação, capitaneada aí pelo princípio constitucional da liberdade de imprensa. Então, são problemas, são conflitos do nosso Estado de Direito e que nós precisamos conviver com eles. Não há realmente o que fazer. Deputado, esse segredo de justiça vale só para inquérito policial ou pode ser decretado também no caso das comissões parlamentares de inquérito? É possível decretar o segredo e é necessário pelo juiz da causa todas as vezes em que, e isso vai ao próprio inquérito, vai às comissões parlamentares de inquérito, ou onde mais a causa houver, porque o trabalho é com causa, não é com pessoas ou com dados específicos. Todas as vezes em que isso puder, primeiro, prejudicar a honra, a imagem, a intimidade das pessoas. Eu vou além para chamar os dispositivos do Código de Processo Penal que trabalham com o princípio do sigilo das investigações em relação à elucidação do fato e ao interesse da sociedade, para dizer que em hipóteses concretas, desde que fundamentada, e por isso podem ser discutidas por instância superior, o juiz pode decretar assim, se assim já não o fizer a própria autoridade investigante, para além do processo. Em comissões de inquérito, em inquéritos policiais, em procedimentos em que ainda não haja indiciados, ou onde for, que em direito vale a causa, o princípio. O dispositivo é resultado dele. E no próximo bloco, você vai saber mais sobre o segredo de justiça. O artigo 5º volta já.